Olá, queridos irmãos de Ideal Cristão. Mais uma vez, o Senhor de nossas vidas nos abençoa em mais um estudo para darmos continuidade ao livro Desobsessão, psicografia de Chico Xavier e Valdo Vieira, através do nobre espírito de André Luiz. Hoje nós vamos procurar abordar o capítulo 69 e o 70. Já estamos indo para o final do estudo dessa obra e espero que de alguma forma estamos sendo úteis para alguns dos nossos irmãos. Então nós vamos convidando a todos a fecharem seus olhos, aqueles que quiserem colocar uma garrafinha de água para que possam estar recebendo as benesses da espiritualidade durante o estudo, fiquem à vontade. Então, nós vamos fechando os nossos olhos e vamos rogar em um só coração, em um só pensamento, ao nosso Pai Celeste, ao nosso Mestre Jesus, que abençoe em mais este estudo, onde temos aprendido tanto a sermos um pouco mais úteis durante as tarefas da desobsessão e nos atentarmos sempre ao que nos orienta o grande espírito de escola, que é André Luiz. Senhor, que nesses instantes que aqui estamos reunidos, que possamos aproveitar os ensinamentos vindos do alto e que o Senhor permita, por misericórdia, o empréstimo do dom da interpretação e que a espiritualidade amiga, os benfeitores que nos assessoram e que por nós velam, possam nos inspirar, estar conosco e beneficiando a todos os lares que nesta oportunidade se fazem representados. E assim, Senhor, com a certeza que o auxílio do alto não nos faltará, é que vamos dar por início o estudo desta oportunidade. Graças a Deus e graças ao Senhor Jesus. Então, hoje, companheiros, nós vamos estudar o capítulo 69 e o 70. No capítulo 69, André Luiz vem nos orientar sobre a visita que a equipe de tarefeiros da desobsessão fazem quando são solicitados para levarem a palavra de consolo, o amor, a dedicação daquilo que tem de melhor dentro de si para aqueles que estão enfermos nos hospitais. Então, quando são solicitados, sempre vai uma equipe escolhida para esse mistério, a fim de auxiliar aqueles que estão acamados em sofrimento nos leitos do hospital. E na maioria das vezes não é só um que é beneficiado, são vários que ali estão. Então André Luiz diz o seguinte: um grupo dedicado ao trabalho da desobsessão é constantemente requisitado a prestação de serviço. Em meio aos pedidos diversos de concurso e auxílio, aparecem as solicitações de visita a hospitais. Considerando a hipótese do atendimento, é importante que o conjunto de serviço se represente por irmãos do círculo habilitados a desincumbir-se da obrigação de modo construtivo, isto é, mantendo no trato com o enfermo ou com os enfermos atitudes edificantes de reconforto, sem mostras de impressionabilidade doentia e sem manifestações mediúnicas extemporâneas
das quais, em tantos casos, se prevalecem os espíritos conturbados para agravar sintomas e perturbações nos irmãos alienados ou doentes a que se vinculam em processo obsessivo. Que muitas das vezes o enfermo está rodeado pelas nuvens de testemunhas enfermas também. Então, muitas das vezes, eles estão sendo vampirizados. E, pelo sofrimento, pela dor, pela angústia, acabam dando abertura, principalmente nos hospitais, né? A entidades que ficam por ali, né? Que também estejam em sofrimento e que muitos não sabem até que desencarnaram, mas que estão ali também. E muitos desafetos daquele enfermo que está ali em sofrimento podem chegar até ele, vampirizando-o e trazendo mais conturbação e mais desequilíbrio ainda para aquele irmão tão necessitado que está no leito do hospital. A comissão representativa do agrupamento anotará nomes e endereço dos visitados para cooperação oportuna, dosando a administração de conceitos em torno dos temas da obsessão, quando em conversa com os enfermos ainda desprovidos de conhecimento espírita, a fim de que a orientação curativa se lhes implante na mente pouco a pouco e de maneira segura. Então, ali não é como se o esclarecedor estivesse conversando com o obsessor, né, ou com o desencarnado sofredor que está assediando aquela pessoa que está no leito de hospital, né, numa cama de hospital, né? É conversar com amor, é levar consolo dentro da proposta da doutrina espírita, citando trechos do Evangelho que possam acalmar o sofrimento daquele irmão. Lógico, anotando o nome, né, o local, tudo que está o hospital, o andar, o quarto, não só daquele, mas daqueles outros também que serão visitados, para serem levados à casa espírita. Percebem? Mas ali não pode haver manifestação mediúnica nenhuma. Por isso que tem que ser uma equipe equilibrada, escolhida a dedo, né? Para poder fazer essas visitas, né? Levando consolo, o Evangelho de Jesus, a resignação diante do que não pode ser modificado, fortalecendo a fé daqueles que estão acamados, não é? E se sentirem, claro, as entidades menos felizes, encaminharem através do pensamento, né? E o nome daquele enfermo ou daqueles enfermos que ali estão, para que possam, então, ser auxiliados na casa espírita. É imperioso observar que os médiuns psicofônicos auxiliarão com mais eficiência se puderem conhecer de perto os enfermos que lhes solicitam socorro, e os médiuns esclarecedores muito aproveitarão no trato com os estabelecimentos de cura mental, aprendendo a técnica de conversar com os espíritos perturbados no exemplo e na experiência dos enfermeiros dignos junto aos doentes complexos. Urge também que o comando socorrista observe as normas vigentes na organização hospitalar visitada, comportando-se de tal modo que não lhes fira os princípios. Percebem? Então, a equipe
precisa ver quais são as normas dos hospitais, o que é permitido, o que não é, mas tudo dentro da disciplina, obedecendo as normas daquela entidade pública, né? Socorrista a tantos irmãos necessitados. Então, isso é um alerta, principalmente, né, para os novatos, que porventura sejam convocados, né, a participar de uma visita, né, ou a um orfanato, ou a um asilo, né, de como precisam se comportar diante dos enfermos. Então, isso se aplica não somente nos hospitais, mas também nos asilos, nos orfanatos, não é? Até nas penitenciárias, né? Então, a gente tem que se atentar muito a isso, né? Porque, às vezes, o médium psicofônico sente, né, os obsessores ali ao redor, né? E é muito forte a presença. Então, ele tem que procurar se controlar, se equilibrar, né? E na conversa com o enfermo, os esclarecedores também vão ter uma maior noção de como lidar com tais problemas, né? Obsessivos ou não, dentro das unidades hospitalares. No capítulo 70. Falamos agora de 68, 69, quer dizer. Ele vem falar para a gente sobre o culto do Evangelho no lar. Já comentamos alguma coisa nos capítulos anteriores, nós vamos ver o que André Luiz nos orienta. Todo integrante de uma equipe de desobsessão precisa compreender a necessidade do culto do Evangelho no lar. Os espíritas, de uma forma geral, sabem a necessidade de se realizar o Evangelho no lar. Mas alguns ainda não seguem o que nos orienta a doutrina espírita. Principalmente o trabalhador da desobsessão. Ele precisa ter a prática do Evangelho no lar uma vez por semana, com os familiares, sim, mas todos os dias precisa fazer, né? As suas orações, abrir o Evangelho, ler uma página do Evangelho, estar sempre em sintonia com os ensinamentos de Jesus. Isso fora os estudos e outras obras doutrinárias. Pelo menos semanalmente é aconselhável se reúna com os familiares ou com alguns parentes capazes de entender a importância da iniciativa em torno dos estudos da doutrina espírita à luz do Evangelho do Cristo e sob a cobertura moral da oração. Além dos companheiros desencarnados que estacionam no lar ou nas adjacências dele, isto é, com os nossos vizinhos, há outros irmãos já desenfaixados da veste física, principalmente os que remanescem das tarefas de enfermagem espiritual no grupo. Os esclarecedores, que recolhem amparo, ensinamento, consolação e alívio da conversação espírita e da prece em casa. Percebe? Então, todos nós precisamos, os médios de psicofonia, de sustentação, os passistas, os palestrantes, principalmente os médiuns esclarecedores, né? O culto do Evangelho no abrigo doméstico equivale à lâmpada acesa para todos os imperativos do apoio e do esclarecimento espiritual. Vou repetir. O culto do Evangelho
no abrigo doméstico equivale à lâmpada, luz. Leva a luz para dentro de casa, né? Acesa para todos os imperativos do apoio e do esclarecimento espiritual. Porque mesmo que os nossos familiares não frequentem a casa espírita ou não trabalhem na casa espírita, né, em algum tipo de trabalho, né, serão beneficiados, porque está levando o conhecimento, o entendimento da doutrina. E a gente sabe que os nossos familiares espirituais, aqueles que já nos antecederam, né, que são também nossos protetores, eles, durante o Evangelho no Lar, eles vêm, são trazidos muitas das vezes, se não conseguem ainda se deslocar em pensamento, não é? Eles são trazidos e ali também estão aprendendo junto conosco, não é? Então é muito importante que o tarefeiro, não somente da desobsessão, mas o frequentador da casa espírita, os tarefeiros de vários naipes de trabalhos da casa espírita, façam o Evangelho no lar e principalmente oração. Ao levantar, ao se deitar, estar com o pensamento sempre ligado no bem, não é? Então, se numa semana não acontece qualquer imprevisto que não dá para se fazer junto com os familiares, né? Que no dia seguinte, quando se faz sozinho, peça desculpas, né? Porque o plano espiritual tudo sabe, tudo vê, não é? Sabe que às vezes não teve condições de ser feito o evangelho naquela oportunidade. Mas aonde estivermos, naquele momento, naquele horário, que combinamos de estar com os amigos espirituais para realizarmos o Evangelho no lar, estejamos com pensamento nos nossos lares, com os nossos benfeitores e fazendo oração. Esteja onde estiver acontecendo, o que estiver, naquele momento, naquele tempo previsto, estejamos ligados e em pensamento pedirmos desculpas ao plano espiritual e que eles possam, então, higienizar, energizar, né, os nossos lares. Não somente os nossos lares, os lares adjacentes também são beneficiados com essa lâmpada que é acesa uma vez por semana com toda a família reunida. Então, companheiros, o Evangelho é primordial para nossas vidas. Sem ele, não conseguimos caminhar cada vez melhor. Percebe? Sem a oração também, nós também vamos atrair cada vez mais influências inferiores para as nossas vidas. Então, que as lições de hoje possam por nós serem compreendidas, interiorizadas e colocadas em prática. Prestemos mais atenção e se não conseguirmos interpretar ou entender nos momentos em que estamos conversando, nos dias vindouros, retome ao capítulo que nós estamos estudando para que possam melhor compreender. Então nós vamos nos despedindo, agradecendo a Deus, a Jesus, ao nobre Espírito de Maria da Cruz, pela oportunidade de mais esse estudo. Graças a Deus, graças a Jesus. Votos de muita paz a todos.